Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal da Universidade Criminal. Eu sou o Manuel Filho e hoje eu venho aqui trazer para vocês uma dica bem interessante e talvez até inédita. Era inédita, pelo menos para mim, até hoje. Eu vi numa prova de segunda fase do Ministério Público do Rio de Janeiro a seguinte indagação do examinador para os candidatos: qual é a diferença entre união com U maiúsculo e U minúsculo no que tange à organização política administrativa do Estado? Pois bem, para chegar nessa elucidação do tema, a gente vai estudar dois artigos da nossa Constituição Federal. É o artigo 1º e o artigo 18º. No artigo 1º, a gente sabe que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Aqui, a Constituição nos traz a ideia de união com o minúsculo, de pacto federativo. Nos traz a ideia de pacto federativo entre estados, Distrito Federal e municípios, todos formando a República Federativa do Brasil. Já o artigo 18º, ele vai nos trazer a ideia de ente político, a União como um ente dotado de autonomia administrativa, financeira e também de uma autonomia que a gente pode dizer de legislativa, né? Porque a gente tem leis federais, não é verdade? Então aqui a gente vê o seguinte na redação do artigo 18º. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, agora com o maiúsculo, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Então, basicamente, era essa a diferenciação que o examinador, nessa prova de segunda fase do MP do Rio, queria que os candidatos fizessem. Mostrar que, no artigo 1º, a união com o minúsculo vem com a ideia de pacto federativo, e a união lá no artigo 18º da Constituição remete à ideia de um ente político, um ente dotado de autonomia política e administrativa, aquele que tem personalidade, aquele que é basicamente não, aquele que é um ente de direito público interno do Estado. Lá remete a gente lá para o artigo 41 do Código Civil. Então, pessoal, essa foi a dica de hoje, bastante elucidativa, um tema até então inédito para mim, tá? Que é algo que às vezes passa despercebido pela gente, né? Onde que eu ia imaginar que união com o minúsculo e união com o maiúsculo poderia cair numa prova de segunda fase do MP do Rio. Então, a ideia do canal é justamente essa, tá? Trazer alguns temas aí que podem ser novos ou não tão novos para outras pessoas, mas que a gente vai estudando no dia a dia e acaba se deparando com essas peculiaridades, tá ok? Pessoal, curtam o nosso vídeo, compartilhe nosso canal, se inscreva, não deixe de deixar os seus comentários, caso vocês tenham alguns, críticas, sugestões de novos vídeos. A gente está aqui para tentar melhorar sempre, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.